Olá, gente! Mais um Papo de Cobra nessa semana em que chegou aqui no Brasil a vacina para o Covid. E muita gente tem perguntado aqui no Papo de Cobra por que tem vacina para Covid, para várias doenças, e para acidente com cobra, para acidente ofídico, a gente não tem vacina. A gente tem soro, a gente tem soro antiofídico. Por que não pode ter vacina para a gente se prevenir de um acidente com cobra? Esse é o nosso Papo de Cobra de hoje. Então, sem perda de tempo, vamos começar entrando com a nossa vinheta e vamos conversar sobre soro e vacina, esse assunto que está bem em moda. Entra com a vinheta aí. Bem, gente, então essa história de por que a gente não pode ter uma vacina para picada de cobra. Vamos começar entendendo primeiro, separando o que é vacina do que é soro. A primeira coisa que você tem que aprender é que os dois, vacina e soro, são imunizadores, eles servem para imunizar. Mas eles são sempre usados em situações bem diferentes. Tanto as vacinas quanto os soros, eles são fabricados a partir de organismos vivos. Por isso, eles são chamados de imunobiológicos. A diferença entre o soro e a vacina está no fato que o soro já contém os anticorpos que são necessários para combater uma determinada doença ou algum tipo de envenenamento. Enquanto que as vacinas, eles têm agentes infecciosos, mas que elas não são capazes de causar doença, tá, gente? E são ineficazes, eles não funcionam para impedir uma doença que já existe. Mas eles funcionam muito bem como um alerta que vai induzir o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos para evitar uma doença que já venha. Portanto, o soro ele é curativo, enquanto a vacina ela é preventiva. Ela tem que ser tomada antes de eu ter a doença. Se eu tomar ela quando eu já tenho a doença, quando eu já tenho infecção, não me adianta de nada. As vacinas elas vão ter agentes infecciosos que são mortos, destruídos pelo calor ou são inativados, mas elas induzem a produção de anticorpos pelo próprio organismo da pessoa vacinada. E vai evitar, então, a contaminação de uma doença, de que ela pegue alguma doença. Isso se dá através de um mecanismo do corpo que é chamado de memória celular. Ou seja, quando eu tomo uma vacina, eu começo a produzir lentamente anticorpos, e aí, quando eu receber algum tipo de ação de algum ser invasor, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um veneno, o meu corpo vai começar, como ele já tem células de memória, ele vai começar lentamente a produzir a minha defesa. Isso funcionaria para um acidente ofídico? Não. Por que não funcionaria? Porque a gente, na picada de uma cobra, a gente recebe uma grande quantidade de veneno, que vai agir imediatamente. Não dá tempo de eu tomar uma vacina previamente e esperar produzir anticorpos. Então esse é o primeiro motivo porque eu não posso utilizar vacina para picada de cobra. Vamos entender como é que funciona o soro, então, que é bem diferente. O que a gente mais conhece de soro são os antipeçonhentos, né? Aqueles que neutralizam toxinas de alguns animais peçonhentos, aranhas, cobras, escorpiões, abelhas. Mas também não é só isso, né? Tem soro para tratamento de vários tipos de doença, como a difteria, o tétano, o botulismo e até a raiva. Quando uma pessoa ela é picada por um animal peçonhento, o soro antiofídico, é importante a gente falar isso, gente, é um único tratamento eficaz. A gente já falou isso aqui antes, a vítima tem que ser levada para um hospital próximo onde ele vai receber o soro adequado. Ou seja, para cada tipo de veneno eu tenho um soro específico. Por isso, é muito importante a gente identificar o animal que causou o acidente. E como é que a gente pode identificar esse animal? Preferencialmente tirando uma foto. Se você puder tirar uma foto do animal que causou o acidente e levar para o médico, isso vai ajudar muito. É importante que você nunca leve o animal, seja ele uma cobra, uma aranha, um escorpião, nunca leve o animal para o hospital, porque um animal vivo no hospital pode causar grandes problemas, além de poder causar um outro acidente. Tá? Então, se a gente puder levar uma foto, ótimo. Se não puder, não teve como tirar foto, não tem problema. Pelos sintomas que você apresentar, o médico vai saber qual é o tipo de acidente que foi e qual é o soro que vai tomar. Lembra que o soro é específico. E como é que é feita essa produção de soro? A produção de soro é feita a partir de uma hiperimunização de cavalos. No caso do soro antiofídico, a gente extrai o veneno de uma cobra e injeta no cavalo,
para que esse cavalo produza os anticorpos que a gente precisa. E eles vão ser específicos para aquele veneno que eu injetei. Nesse caso, o animal mais indicado normalmente é o cavalo, né? Pela sua atividade, porque é mais fácil de você tratar, ele responde bem ao estímulo do veneno, ele tem um grande porte, então ele vai ter uma grande quantidade de sangue que ele pode fornecer para a gente. E esse sangue vai ser rico em anticorpos. O que eu faço então? Eu injeto o veneno no cavalo, ele vai formar os anticorpos e eu retiro uma parte do sangue desse cavalo. Na verdade, eu tiro em torno de 15 litros desse sangue. Só que o sangue do cavalo, vocês sabem, não tem só anticorpo. Tem os glóbulos vermelhos, as hemácias, que servem para dar ferro para o animal, para que o animal não tenha anemia. As hemácias não interessam para mim. O que vai interessar para mim aqui é o plasma, é a parte líquida do sangue onde estão os anticorpos. Então o que a gente faz? A gente retira a parte líquida, a gente retira o plasma e devolve para o cavalo os glóbulos vermelhos, as hemácias dele, para que ele não tenha anemia. E são os anticorpos que estão no plasma que vão interessar, porque eu vou purificar esse plasma e através de várias sequências de processos industriais, eu vou transformar esse plasma, vou purificar esse plasma e transformar ele no soro, que é essas ampolas que você recebe quando vão no hospital em caso de acidente ofídico ou por qualquer outro animal peçonhento. Então, gente, o que a gente diz é o seguinte, o soro ele tem uma imunização passiva, eu já recebo os anticorpos prontos, enquanto a vacina é uma imunização ativa, eu recebo um vírus atenuado, uma substância, uma bactéria atenuada ou morta, e aí eu mesmo produzo esses anticorpos. Só que no acidente ofídico, gente, não dá tempo. A gente recebe uma grande quantidade de veneno, então eu tenho que ter os anticorpos já prontos que vêm no meu soro. Lembrando, então, que eu também tenho que ter o soro específico. Então uma vacina não funcionaria, gente, porque eu não ia poder me vacinar para todas as espécies de cobra, né? E mesmo que eu pudesse, a vacina não ia ser ágil o suficiente a ponto de produzir anticorpos para o veneno. Ou seja, o veneno ia me matar ou ia causar uma lesão muito mais rápida até dar tempo do meu corpo produzir anticorpos. Então não me interessa para acidente ofídico uma vacina, mas o soro é muito importante. Então a gente tem que tomar sempre soro. Essa é a diferença entre soro e vacina. Mas lembrando para vocês que, como a gente está falando em soro e vacina, a vacina do Covid chegou no Brasil essa semana. E eu lembro a você, quando for na sua época de vacinar, vacine-se, vacine sua família. A vacina é extremamente importante. Não acredite nessa coisa que a vacina faz mal, causa problema, muda DNA. Tudo isso são negacionistas, são pessoas que não acreditam na ciência, que estão espalhando fake news para você não se vacinar. Então não acredite nisso, vacine-se sempre, vacine sua família, que a gente vai conseguir combater o Covid e todas as doenças que a gente tem aí. E se for picado por cobra, por algum animal peçonhento, procure um hospital e que você vai receber não a vacina, mas o soro. Acho que ficou claro essa diferença para vocês agora, ok? Então, gente, obrigado pela presença. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muita gente tem colaborado aqui com o canal sendo membro do canal. Você pode ser membro clicando aqui embaixo. Tem o Seja Membro. Então eu espero vocês aqui no sábado que vem para a gente poder falar mais de ciência, poder falar mais de serpente e as coisas que envolvem o mundo da serpente, sempre pensando em ciência, sempre falando de forma científica, numa linguagem simples e fácil para que você possa entender. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Sábado que vem estamos de novo para mais um Papo de Cobra. Obrigado.